Bom, vamos falar um pouco desta palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. Pois foi-me feito um desafio pela irmã Maristela. O desafio diz assim que eu não tenho vergonha da palavra. E eu vou te falar aqui a respeito do querer, do poder, da ganância que nós homens temos nato, né? Nativo. Isso provoca em nós, às vezes, coisas que o Senhor não gosta: inveja, discórdias, brigas. Mas são coisas que a gente pode tirar do nosso coração. Nós podemos viver sem isso, porque diz a palavra em 1 Timóteo capítulo 6 que nada nós trouxemos para este mundo. E então, por que o desejo de se ter tantas coisas? Muitas pessoas têm desejo de ter a coisa que o outro tem e não a coisa que ele pode ter. Ou desejam ter as coisas que não é lícito, né? Coisas que não são do agrado do Senhor. Isso acontece muito no meio evangélico, no meio cristão, né? De pessoas quererem, às vezes até inconsciente, mas quererem as coisas que não são do agrado do Senhor e que às vezes não foram feitas para eles. E eu tenho criticado, tenho falado a respeito disso. Sempre eu falo na minha casa que o que a gente tem, graças a Deus, está bom. O que a gente tem, graças a Deus, é do nosso tamanho. Porque se fosse um pouquinho maior, talvez a gente não conseguiria levar avante essas coisas que o Senhor teria nos dado assim teoricamente, né? Porque muitas coisas o Senhor não nos dá, muitas coisas a gente adquire por teimosia, né? Por teimosia. E às vezes lá na frente a gente se dá mal. E em Timóteo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Difícil, né? Se contentar com tão pouca coisa num mundo tão brilhante e que oferece tantas outras coisas, né? E ainda mais agora, no mundo tecnológico, cada dia aparece alguma coisa diferente para a gente desejar, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Se traspassarão a si mesmo com muitas dores. Tá vendo? O Senhor é que mandou que fosse escrito esse versículo e que se fosse pregado ele. Mas a gente vê que às vezes até dentro das igrejas são versículos esquecidos, são palavras que são pregadas, mas ao inverso, de que nós temos que ter, nós precisamos de ter para mostrar que nós somos crentes e podemos ter. Não é assim. Nós temos que nos contentarmos com o que nós temos, porque o que nós temos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo e é o suficiente para que nós possamos viver até a sua vinda.
até o dia da vitória, como dizem alguns, o dia do resgate, né? E esse dia vai ser o dia da separação. Eu tenho dito para muitos amigos, para muitas pessoas com quem eu converso, que quando esse dia chegar, aí sim as pessoas vão se dar conta de o que eles têm, ou o que tiveram, ou que angariaram durante as suas vidas, principalmente nos dias de hoje, assim, uns 70% não era necessário. Serviu apenas para que eles se distanciassem mais da palavra do Senhor. Porque quando a gente tem, eu vejo isso, e eu às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, agora que era a hora da pessoa estar mais perto, a pessoa está mais longe. Por quê? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais você quer viajar, mais você quer fazer festa, mais você quer estar perto de amigos. E esses amigos nunca vão estar com você dentro da igreja. Nunca vão estar de joelho lá com você, nunca vão estar ali perdendo 2, 3 horas, como eles dizem, né? Para ouvir uma palavra, cantar um hino, fazer uma festa dentro da igreja. A festa vai ser lá no barzinho, vai ser na balada, vai ser na casa de alguém, entendeu? E nunca, nunca vai ser assim uma festa do agrado do Senhor, porque vai ser regado pela bebida. Ah, mas eu não bebo, mas seu amigo bebe, e você, para não ficar mal com seu amigo, vai deixar que ele leve a sua garrafinha de bebida, não é? Então, esse dinheiro que a gente luta tanto para ter, que a gente se acaba nesse mundo para ter, não seria não seria assim necessário que se lutasse tanto. O Senhor, ele deseja que nós tenhamos uma vida confortável, certo? Deseja que nós tenhamos uma vida com o necessário, mas confortável com o necessário e com aquilo que Ele dá, satisfeitos, não desejosos das coisas que os outros têm. E ainda diz assim no versículo 11: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. São palavras que são muito, muito pouco faladas hoje pelos evangélicos. Porque muitas vezes essa palavra, tipo assim, eu tenho fé, magoa seu amigo. Magoa porque não tem, porque às vezes ele é do outro lado, ou é de outra fé, não é da sua, entendeu? A caridade, aí as pessoas vão logo falar para você assim: você acha que a gente tem que ser caridoso? Tem que praticar a caridade? Por que você não divide o seu? Então, isso faz com que a gente fale pouco dessas palavras. Paciência, então, já pensou, meus irmãos? No trânsito das 18 horas em São Paulo, numa avenida marginal, dia de chuva, ou então numa estação da Sé do metrô, 18 horas de chuva e falta de ônibus. E a paciência. Isso só para exemplificar. E a mansidão? Nossa, de longe, essa palavra é praticada. Mansidão. É pá na orelha de um lado e 2, 3 tiros do outro. Não é verdade? Às vezes até a gente, só de questionar um irmão, às vezes sem nenhuma intenção de magoar, leva, assim como se diz nos dias de hoje, uma patada. Mas a mansidão
que o Senhor nos pede aqui é necessário. E essas palavras, piedade, fé, caridade, paciência e mansidão, são palavras que vão te levar para um lugar melhor, para perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?